Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Deus e Pai maravilhoso possa habitar em todos os nossos corações, de maneira que esta semana que está se iniciando possa ser uma semana de bênção, de muita luz espiritual, de muito discernimento da palavra de Deus, não só o discernimento da compreensão, mas aquele discernimento que vem junto com ele uma força, um ânimo, uma vontade de colocar todo o aprendizado em prática, né? Pois bem, vamos iniciar a lição desta semana, cujo título é A Mente do Senhor. A mente do Senhor Jesus Cristo, ter a mente de Cristo, né? É o que Paulo vai se referir quando trata desse texto. Claro que se nós tivermos a mesma mente do Cristo vitorioso, vamos também ter a mente de nosso Deus e Pai, uma mente no sentido de uma mente de justiça, uma mente iluminada pelo conhecimento da verdade, o desejo da verdade é nesse sentido, né? Não que a gente vai ter a sabedoria de Deus, a mesma cabeça que Deus tem, não no sentido de dizer que a gente vai ser igual a Deus em sabedoria, em capacidade de armazenamento de informações, de QI, nada disso, né? A mente é ter essa coisa do caráter de Deus, de amar a justiça, né? É nesse sentido. Vamos ver, então, o verso síntese que está em 1 Coríntios 2,16, que diz: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, Paulo começa com uma pergunta e uma afirmação. A pergunta é aqui: qual foi o homem que tem a mente de Deus? A mente no sentido de ter sondado a mente de Deus, de ter conhecido a mente de Deus, de saber o que se passa na mente de Deus, de ter o conhecimento que ele tem, a onisciência que ele tem. Claro que a resposta é ninguém. Agora, que a nossa mentalidade pode se parecer com a mente de Deus no sentido de caráter, no sentido de querer amar como ele ama, né? Não na intensidade, na grandeza, que nunca atingiremos isso, né? Nunca atingiremos isso. Mas se assemelhar, um caráter de um filho que se busca parecer com o caráter do pai, isso é possível, né? Isso é possível sim. E tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Senão Cristo não diria: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Cristo não estava brincando. Cristo não estava falando da boca para fora uma coisa impossível. Não, claro que não. Agora, a mente no sentido de capacidade de inteligência, de sabedoria, de onisciência, de poder, nunca, ninguém tem a mente de Deus nesse sentido, né? Deus sonda a nossa mente, mas nós não podemos sondar a dele, não é? Isso deixa bem claro. O principal aqui neste verso não é apenas saber que ninguém conheceu a mente do Senhor, o que se passa, os planos, os projetos, as suas intenções. Claro que ninguém pode sondar a mente de Deus, claro. Isso está muito bem claro, né? Ou conhecer que Deus está pensando em fazer alguma coisa e aí eu já sei o que ele vai fazer e eu dou um conselho para ele. Quem é que pode instruir o Senhor nisso? Ninguém. Agora, Deus faz conosco isso. Agora, o inverso é verdadeiro. Então, você está com planos de fazer alguma coisa, de fazer algum projeto, alguma coisa e tal, e Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, pode usar alguém, pode falar a nossa consciência, despertando para dizer assim: não faça aquilo não, você está planejando fazer isso, mas não dá certo. Embora eu não tenha falado isso para ninguém, o Senhor tem esse poder de sondar o meu coração, sondar os pensamentos que ainda estou planejando para o futuro. Ele já pode e faz isso, né? Por isso que Paulo vai concluir dizendo aqui: mas nós temos a mente de Cristo. Paulo está dizendo: é suficiente para nós termos a mente de Cristo, ou seja, ter o mesmo caráter de Cristo, ter o mesmo desejo que Cristo tinha de fazer o bem, de ser honesto, de ser verdadeiro, de promover a união entre irmãos,
né? De pregar somente a verdade, de não ter medo de falar a verdade, e que essa verdade venha ajudar as pessoas, né? Com todo o cuidado para que a verdade não destrua as pessoas, como Cristo fazia, né? Como Cristo fazia. E isso, meus amados, segundo o apóstolo Paulo, é possível porque Paulo dá um testemunho. Nós já temos a mente de Cristo. Nós já temos, ele e, obviamente, os santos em Cristo que estavam na cidade de Corinto, com quem ele está conversando aqui nesta carta. Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta desta lição. O que Paulo mostra ser a vocação dos irmãos que foram chamados. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, voltando um pouquinho aqui no capítulo anterior, é isso que Paulo diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Obviamente, esse texto é um segmento de raciocínio da lição que nós concluímos ontem, na semana passada, né? Quando Paulo diz bem claro, né, que o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria do próprio mundo, né? Mas Deus usou a loucura da pregação, né? A loucura da pregação da cruz, do que foi feito, né? Do sacrifício que ele e Jesus Cristo fizeram para salvar o ser humano, né? Quando ele diz que a pregação da cruz era uma loucura, porque para o judeu era um escândalo, né? Desculpe, o escândalo não, era um escândalo para o judeu e uma loucura para o grego. Veja só, né? A gente viu isso, né? No texto anterior, Paulo vai dizer isso. Mas ele diz que tantos que foram chamados para servir a Cristo, para ser como Cristo, que é o poder e a sabedoria de Deus, né? Tanto judeu quanto grego. Aí ele está dizendo isso aqui agora, né? Porque vocês veem, ou seja, vocês veem, estão acostumados a ver, né, meus irmãos, né? Que a vocação, na vocação, para a vocação de ser um pregador, de ser um ensinador, de ser alguém que está envolvido na obra de Deus, né? Ele diz bem claro, né? Ninguém é sábio segundo a carne. Então, aqueles que são vocacionados para servir a Deus numa obra espiritual, eles não são sábios segundo a carne, eles não são sábios segundo um conhecimento técnico que ele aprendeu na universidade, mesmo que tenha sido uma universidade teológica, né? Não é este conhecimento técnico, não é o conhecimento da língua hebraica, não é o conhecimento da língua grega, não é o conhecimento de todo o currículo do curso de teologia, né? Não é saber tudo sobre a cristologia que os homens ensinam, não é isso. É muito mais do que isso. Não é o conhecimento técnico, não é dominar o discurso acadêmico, né? Teológico, não é isso não é segundo a carne. Né? Ele diz mais aqui, ó, nem são muitos os poderosos, nem os nobres que são chamados segundo a carne. Ou seja, por que Deus não chamou mais pessoas da academia, né? Não chamou outras pessoas como Nicodemos, como José de Arimateia, muitos outros sacerdotes, principais dos sacerdotes, os escribas, os grandes doutores da lei. Por que é que não foram essas pessoas, né? Os grandes, como diz o texto aqui, segundo a carne, os sábios segundo a carne, segundo a cultura, segundo o conhecimento dos homens. Não, aqui não é segundo a carne. A vocação é segundo o Espírito. A sabedoria é aquela que vem de Deus, é a que é a espiritual. Senão, não seria necessário que o Senhor, ele concedesse dons, né? O nosso Deus concedesse dons aos homens por meio de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, é aquele que distribui dons. Quando ele escolhe um para pastores, outro para bispos, outro para apóstolos, outros para isso, para aquilo, né? Para tantas, não títulos, né? Embora a igreja de hoje entenda que ele está escolhendo título, não está escolhendo título de autoridade.
Ele está escolhendo responsabilidade. Ele está escolhendo funções para que o povo, para que esses homens possam servir. Infelizmente, a igreja atual mudou tudo. O entendimento. Jesus escolheu uns para pastor, escolheu aquele para ser líder. Não é para ser líder, é para servir. Esqueça o título e assuma a responsabilidade. Infelizmente, está tudo trocado aí. Eles não entenderam isso. Muita gente não entendeu. Embora o próprio Cristo tenha deixado muito claro, vem aqui para servir. Hoje não, o pastor é o dono da igreja, o pastor é a autoridade, o pastor manda e os outros obedecem. Não é assim. O pastor serve. Não é? E aí muita gente não entendeu isso até hoje, tem dificuldade de entender, porque eles enxergam uma vocação segundo a carne, não segundo o Espírito, segundo a sabedoria dos céus. E é aqui que Paulo está falando para uma igreja de Corinto, que é muito parecido com a igreja atual, né? Que gosta muito de título, gosta muito da cultura dos homens, da sabedoria dos homens, uma cidade muito culta, uma cidade, né, muito cultural, muito, né, pessoas que vêm do mundo inteiro ali, e a gente vai, ao longo do estudo aqui do livro de Corinto, a gente vai perceber isso, vai perceber que os problemas que há na cidade de Corinto, que estava entrando na igreja, é um problema nessa ordem, nessa direção, as coisas culturais que estão assimilando das nações vizinhas, dos povos, etc. Então, meus amados, a sabedoria que Paulo está falando aqui é uma sabedoria no Espírito, a vocação, o chamado para servir uma obra, a obra de Deus, que é uma obra espiritual, não é uma obra carnal. Esta obra, homem nenhum está à frente, homem nenhum é cabeça, o cabeça é Cristo, e nenhum homem tem um controle dessa obra, o controle está sobre Deus. Precisamos entender isso para partir de um princípio correto. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta de hoje. O que Paulo revela sobre as escolhas de Deus e por qual razão Deus escolheu assim? Vamos buscar aqui entender e responder essa pergunta em 1 Coríntios, aqui, nos últimos versículos aqui do capítulo 1, né? Verso 27 a 29, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, ou seja, aqueles que não têm a sabedoria da carne, para confundir as sábias, aqueles que são sábios na carne. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, ou seja, não são nada na vida, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Que texto, né? Isso aqui é muito forte, isso aqui é muito contundente, embora eu acredito que todas as pessoas que leram o Evangelho conhecem esse texto, mas poucas entendem praticamente esse texto. Na vida prática é difícil entender. Porque tem muita gente que lê esse verso, mas ao acabar de ler o verso, ela vai dizer assim: não, o pastor da minha igreja, ele é pastor ungido porque ele estudou teologia, porque ele fala muito bem quando sobe lá ao púlpito. Então as pessoas, elas acabam de ler isso aqui, mas parece que elas não entendem, né? Não entendem. Deus não precisa de ninguém que se apresente para ser líder de uma igreja, porque está com uma pasta executiva cheia de certificados de curso de teologia, de pós-graduação nisso, de mestrado naquilo, porque o pai dele já vem de uma família de líderes religiosos, o pai era pastor, o avô era pastor, e ele foi criado desde menino dentro de uma igreja, então ele tem todas as qualificações para ser um pastor, não é? E aí Deus fala através de Paulo: não é assim não, é aquele que eu chamo. Quais eram as qualificações que Davi tinha para ser rei de Israel? Um menino sambudo, né, como diz aqui no Nordeste, que vivia nas montanhas estranhas, ou seja, muito longe da civilização, das cidades, né, nas montanhas de Belém, que não sabia falar, que nunca foi numa escola, que nunca foi numa universidade, né, que cuidava de ovelhas, era um pastor de ovelhas. Era um menino bruto, que aqui e acolá,
né, usavam a funda para espantar um leão e matar um leão que estava querendo roubar as poucas ovelhas do seu pai, que ele era servo do seu pai, e fazia aquilo com tanto amor, porque qualquer outro filho poderia deixar o leão roubar uma das ovelhas, porque eram poucas, e ele não ia arriscar a sua vida. Mas ele matou um urso e um leão que queriam tomar, porque era alguém que fazia um trabalho ali. Então, desde cedo, o Senhor viu essas características no homem Davi, que ele era capaz de dar sua própria vida pelas ovelhas, enfrentar feras que ninguém enfrentava, né? E então, o que é que o Senhor fez? Pegou um homem sem qualificação na carne, conhecimento técnico, acadêmico, né, universitário e tal. Pegou esse homem, ungiu com o Espírito, e ele, com essa unção, com esse dom que Deus deu para ele, Davi agora aprendia a se relacionar com as pessoas, né? Começar a entender as pessoas, as necessidades, e se tornou um rei justo, o rei mais justo de Israel. Então, a gente pode, inclusive, enumerar muitos outros casos de homens que o Espírito de Deus, que não é a sabedoria segundo a carne, não é a sabedoria segundo as estruturas que os homens produzem, que prepara o homem para a obra de Deus, não. E eu aqui não estou falando de que as universidades teológicas não servem de nada. Foi Satanás que inventou. Não estou dizendo isso, não. Muita gente, inclusive, pode, dentro de um curso de teologia, despertar para a verdade. Pode despertar e entender que aquilo ali é apenas um despertamento. O conhecimento e o preparo não vem dali. O conhecimento profundo das Escrituras, só quem pode dar é Deus, através do seu Espírito. E o preparo espiritual, o chamado, o toque, é espiritual, não é acadêmico, não é um título, não é no momento da diplomação que você é qualificado, é chamado, não, é o Espírito de Deus quem prepara, quem qualifica. É por isso que Paulo aqui é muito, né? Paulo aqui é muito contundente. Ele deixa bem claro, por isso que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu louco? Não, ninguém é louco. Deus escolheu só sábios. Ou Deus escolheu pessoas que, para o mundo, segundo a visão do mundo, era louco, era uma loucura. Eu e você pegar e dizer assim, ei, vamos eleger aqui o presidente do Brasil. Vamos eleger, tal. Aí todos nós estudamos, né, total, né? Imagine que um grupo de professores universitários que conhece a política, que conhece a dificuldade do Brasil, o sistema político, econômico, etc., etc., né? E aí, 30 professores vai escolher um presidente. Aí Deus manda alguém trazer um rapaz lá do interior do sertão, que não sabe ler, que não sabe escrever, é apenas uma pessoa que cuida bem da casa do seu pai, da fazenda do seu pai ali, não deixa faltar nada, é uma pessoa dedicada. Aí você traz uma outra pessoa, um outro menino, um outro jovem que foi formado em Harvard, né? E sabe tudo de política, tudo de economia, tudo de estratégia, geopolítica. Quem é que a gente vai votar? Em quem? Cara, eu votaria no menino de Harvard, esse aí está pronto para ser o presidente do Brasil, né? Mas o Senhor falou assim, não, eu quero o sujeito lá. Foi assim que ele fez com Davi. É por isso que ele está dizendo, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, que para a gente é uma loucura voltar nesse menino que não sabe nem se botar um terno para ele sentar, ele não vai falar nada no microfone. E se falar alguma coisa, não vai falar coisas que agradem aos ouvidos dos magistrados, dos doutores, né? Vai falar uma linguagem simples, seria decepcionante. Não é mesmo? É disso que o texto está falando. Então, Deus escolhe sempre pessoas simples para pegar verdades eternas, verdades úteis, não verdades filosóficas que, esteticamente, a fala é perfeita. Mas qual é o fruto que vai produzir na prática? Não é mesmo? Por isso que a obra de Deus é espiritual. Ela não é esta obra carnal, como cita o apóstolo Paulo aqui. Por isso que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as que se acham sábias, escolhem as coisas fracas para confundir as que se acham fortes, né?
Ele diz até aqui, ó, né? Deus escolheu até as coisas que aparentemente eram vis, homens vis, né? Davi andava com 600 bandidos, mas controlava todos eles, né? As coisas aparentemente vis, bandidos que o povo considerava bandido, né? Homens que eram violentos, homens que tinham feito algum erro na vida e tal. E Davi, na companhia de Davi, aqueles homens se regeneravam, né? E diz mais, até as pessoas desprezíveis, né, que nada eram e nada significavam para a sociedade, para o povo, Deus escolheu muitas dessas pessoas para que essas pessoas pudessem aniquilar as que achavam que era alguma coisa. O sumo sacerdote e outros, né? No tempo de Cristo, nós vemos claramente isso se cumprindo de forma mais profunda. Portanto, amados, sejamos humildes, tenhamos discernimento espiritual para enxergar as coisas de Deus. Alguém que a gente pode não dar nada por ele, Deus pode usá-lo para nos despertar. E aqueles que são, né, que a gente acha que pode vir de tudo, às vezes não é, né? E na maioria das vezes Deus não está usando aquilo, aquela pessoa. Então que nós tenhamos esse discernimento espiritual que o apóstolo Paulo está falando, para que pela palavra de Deus nós possamos provar os espíritos e entender que a obra de Deus é espiritual, que a gente precisa ter discernimento para o nosso crescimento.